Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Já estava com saudades de todos. E sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de ciências, tá? Vou compartilhar a tela para que a gente possa conhecer o tema da aula de hoje. Então, olha lá, nós vamos falar um pouquinho. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Beleza, nós vamos conhecer Sim. nós vamos conhecer um pouco mais sobre os sistemas muscular e ósseo, tá? Nós já falamos há umas 2 aulas anteriores, antes de falar do olho, nós já comentamos da relação entre o sistema nervoso, muscular e o ósseo, né? O locomotor. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho assim mais aprofundado sobre esses sistemas, hoje e amanhã. Então, hoje nós vamos falar sobre o sistema muscular e ósseo, amanhã um pouco sobre o sistema nervoso e a relação entre esses 3 sistemas, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Vocês podem a qualquer momento abrir aí o microfone de vocês e fazer as perguntas, tá bom? A habilidade, então, é a habilidade 9, que fala concluir com base na observação de situações do cotidiano ou reproduzidas em vídeos, que a estrutura, a sustentação, a movimentação dos seres vertebrados resultam da interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. Tá? Então, quando a gente fala em seres vertebrados, vocês sabem do que nós estamos falando? Qual é a principal característica dos seres vivos vertebrados? Alguém pode falar para mim? Você pode repetir, professor? Sim, perguntei. Aqui na habilidade fala que a gente vai concluir com base em observação de situações do cotidiano, né, reproduzidas em vídeos que a estrutura, sustentação e movimentação dos seres vertebrados resultam da interação do sistema muscular ósseo e nervoso. Então, eu quero saber se vocês sabem o que são seres vivos vertebrados. Os seres que têm ossos, parece? Os seres que têm ossos, muito bem, tá? Tem vértebras, tem ossos, muito bem. Então já fica mais fácil. A gente, né, professor? Nós somos vertebrados, né? Cachorro, gato, a barata é vertebrado? Não. Não, né? Então não é vertebrado, é invertebrado. A minhoca é invertebrada, né? Mas a ave é o quê? Uma ave. Depende da ave, não depende, professor? Não. Ou ela é uma coisa, ou ela é outra. Ela é vertebrada, então, né? Ela é vertebrada, muito bem. A tartaruga, o que ela é? Vertebrado. Vertebrado, muito bem. Então, vertebrados são os seres vivos que possuem ossos, assim como nós, tá? Vamos tocar aqui a nossa aula. Então, olha só, ao longo do dia, nós realizamos diversas atividades, nos movimentamos de diferentes maneiras. A gente já falou sobre isso. Os outros animais também fazem isso. Os movimentos e deslocamentos do corpo auxiliam os animais a caçar, fugir de predadores, se esconder, etc. Para realizar esses movimentos, uma série de estruturas do corpo entram em ação. Até mesmo atos simples da nossa rotina, como sentar, ficar em pé, né, requer a participação dessas estruturas. Aí vem algumas questões, então, para a gente refletir. Você conhece algum animal que precisa correr para caçar a presa? Bem facinho. Sim. Qual? A onça. Onça, Leão. muito bem. O leão, muito bem. Né? A cobra é um vertebrado, né? Ela não corre, né? Mas ela se rasteja para tentar pegar a presa dela. E o inverso, um animal que precisa fugir do seu predador. Eles correm também, né? Sim. Mas um animal precisa fugir do seu predador. Por exemplo, qual é a presa da onça? É o veado? Os veadinhos, eles não Zebra. correm pra caramba? Sim, né?
eles não correm pra caramba? Sim. Sim. Então, deixa eu permitir o Flávio entrar aqui e voltar lá com vocês. Então, eu quero que vocês pensem conforme a gente vai conversando, pensem nesses movimentos da onça correndo, pensem naqueles documentários que passam no Fantástico, dos animais correndo, se movimentando, né? Você lembra de uma situação em que não haja movimento ou deslocamento dos animais? Existe algum animal que fique ali parado? Nesse sentido que nós estamos falando, na questão de correr, presa e predador, existe? Existe, tem animal tipo. Como eu posso explicar? Topeira, sabe, professor? Que é presa e daí ela tem lá o negócio dela, que ela cava lá o buraco e ela desce e ela fica escondida na terra? Sim, mas ela não se movimenta para cavar o buraco? Ah, verdade, né? Então, a pergunta é assim, se existe algum animal, né, que não se movimente de forma alguma, nenhum membro dele, quando ele está numa situação de perigo. Vamos supor a O gente. bicho folha, Oi? que ele fica lá parado, parecendo o bicho folha, que ele Mas o bicho folha é parece uma vertebrado? folha? Não, né? Não, estou falando dos vertebrados, né? Então, a galera, não tem situação que, por exemplo, de medo, nós não movimentamos uma parte do nosso corpo, né? É aquilo que nós já conversamos. Tudo depende do nosso cérebro, né? Ele manda os estímulos para qualquer parte através dos nervos, lembram dessa aula? Os nossos nervos, então, se comunicam e aí faz com que a gente faça um movimento. O cachorro correndo atrás da gente, corre para não ser mordido, né? Uma dica, gente, eu sempre vou falar para vocês. Eu sempre fui mordido por cachorro, né, quando eu era criança. Por quê? Porque a gente sente medo. Quando a gente sente medo, a gente solta, né? A gente libera odores no nosso corpo que esses animais, eles sentem, né? São chamados de feronômios, né? E eles sentem. Então, o que acontece? E aí, quando eles sentem que nós estamos com medo, aí que eles avançam, né? Então, eu sempre tive medo de cachorro. Então, sempre, assim, sempre não, né? Mas, assim, umas 3 vezes na minha infância aí, eu fui mordido por cachorro. Por quê? Porque eu sentia medo, ficava parado, ele vinha e me mordia, né? Até que um dia eu aprendi que, com uma amiga minha, que se vier um cachorro para você, quando você abaixa, fazendo um movimento, que você vai pegar uma pedra, ele já recua, né? Porque ele já sente que você, na verdade, você é o adulto, é o predador, né? E você vai pegar alguma coisa para atacar nele, então ele recua. Por mais que ele lata, né? Mas então façam isso, se sentir, não vai tacar pedra no cachorro, porque não vai existir a pedra, né? Mas abaixa no movimento que vai fazer para pegar uma possível pedra e faz um movimento até de tacar, mas não taca a pedra no cachorro, né? Lógico. Ele está se defendendo, na verdade, né? Mas tudo isso que eu estou falando para você, abaixar, faz parte da nossa aula, né? Esse exemplo que eu dei para vocês aí. Bom, você já parou para pensar em quais estruturas são responsáveis pela nossa locomoção e sustentação? Qual estrutura do nosso corpo é responsável por fazer com que a gente se movimente e por fazer com que o nosso corpo fique sustentado? Os ossos? Ossos, muito bem. Tem mais? Alguém pode chutar ou pensar em alguma outra? A cartilagem? Cartilagem, muito bem. Nervos? Músculos? Nervos e músculos, muito bem. É isso aí mesmo. Vamos lá, então, ó. Vamos ler o texto. A sustentação dos movimentos dos corpos, está lá no caderninho de vocês, tá? Dos animais, são realizados por estruturas denominadas músculos. Essas estruturas presentes em vertebrados e invertebrados também, tá, gente? A minhoca, por exemplo, tem músculo. Ela é invertebrada, mas ela tem músculo, né? Representam a parte ativa do aparelho locomotor. Então, todos os seres vivos que se locomovem, a maioria deles, né, todos os vertebrados possuem músculos
e os invertebrados, na sua maioria, possuem também, tá? Então, eles representam a parte ativa do aparelho locomotor. Por que ativa? Porque faz com que esse ser vivo se locomova. Eles são responsáveis pelos movimentos e, ao mesmo tempo, pela estabilidade corporal, mesmo quando o indivíduo está em repouso, né? Então, quando a gente está dormindo, né, que não está funcionando, né, nossos músculos, né, ele está ali, o nosso corpo está estável por conta dessas estruturas. Além disso, os músculos contribuem para dar o formato externo do corpo de alguns animais. Aí eu volto a falar daquele exemplo que eu não sei se eu falei para vocês em umas aulas aí, fui dar uma aula sobre isso numa outra escola que eu trabalhava, e aí o menino falou assim, mas professor, eu não tenho músculo, né? Meu pai é professor de academia, ele é todo musculoso, mas eu não tenho músculo. Aí eu tive que explicar para ele, não é que você não tem, todos nós temos músculos, né? Eu não sou um marombado, né? Porque eu não desenvolvo, eu não vou lá na academia e desenvolvo minha musculatura, mas eu tenho músculo. Todos nós temos que ter músculo, porque se eu não tivesse músculo, esse movimento meu aqui, ó, né, não aconteceria, tá? E se acontecesse sem músculo, seria com uma dor terrível, né? Porque imagine os ossos aqui, né, essa parte aqui do meu cotovelo, né, imagine elas se mexendo e batendo uma na outra, a dor seria imensa, o que faz com que essa sustentação, esse movimento aconteça de forma tranquila, né, são, além de outras estruturas, os músculos, tá bom? Então, todos nós temos músculos, não adianta, todos os vertebrados têm, tá? O que pode acontecer ou não é a gente desenvolver um pouco mais esses músculos, né? Porque quanto mais a gente trabalha os músculos, mais células musculares vão surgindo, né? E ali vão deixando a gente um pouco mais forte, né? Mais cheio de massa muscular, né? Características do tecido muscular. Então, a gente já falou, o que são músculos, né? Os músculos, então, são formados por células, como a gente já viu também lá naquele estudo do celularizando, né? Todos nós somos formados por células. Existem vários tipos de células. E quando essas células se juntam, né, elas formam um tecido, como se fosse um tecido de roupa mesmo, né? Elas formam um tecido. Então, as células musculares, elas se juntam e formam tecidos, tá? Os músculos são formados por tecidos musculares, que, por sua vez, são formados por células alongadinhas, que eu vou mostrar para vocês depois já, chamadas de fibras musculares, tá? Então, células musculares, fibras musculares, né, tem o mesmo significado aí, dentro desse nosso estudo, tá bom? O tecido muscular relaciona-se com a locomoção e os outros movimentos do corpo. Entre as suas principais características estão contratilidade, extensibilidade e elasticidade. Gente, isso aqui é importante, não consigo marcar aqui, mas é muito, deixa eu voltar, tá vendo? Eu fui marcar aqui, mas é muito importante essa frase, né? Qual é a função, então, do tecido muscular, qual é a função do nosso músculo? Contratilidade, né? Então, eu posso contrair os meus membros por conta dos músculos, né? Estender esses músculos, eu posso fazer isso, esse movimento, não só com as minhas mãos, com os meus membros superiores, mas com os meus superiores também, minhas pernas, meus pés, né? Olha só, posso fazer isso daqui graças aos músculos, né? E eu posso esticar, não sou igual a mulher elástica lá do filme, né? Mas eu posso esticar até quando eu conseguir o meu braço, a minha perna, né? Então, graças aos músculos. Quando a gente vai na academia, né? A primeira coisa que a gente faz é o nosso alongamento. Na educação física também, vocês devem fazer isso, né? O alongamento. Então, coloca a mão lá em cima, né? Olha só, é a elasticidade, tá? Oxe, tá até rasgado aqui. Os músculos representam 40% da massa corporal, por isso, em muitos animais, o tecido muscular é mais abundante, né? Então, a gente pode ver animais mais fortinhos, né, quanto animais menos musculosos, mas o músculo está presente neles lá, tá? As células do tecido muscular são alongadas e recebem o nome de fibras musculares, como nós já falamos, ou miócitos.
são ricas em duas proteínas, actina e miosina, que não precisa entender o que é isso aí, tá bom? O sistema muscular é composto pelos diversos músculos do corpo humano. Os músculos são tecidos cujas células ou fibras musculares possuem a função de permitir a contração e a produção de movimentos, como já falei para vocês, né? As fibras musculares, por sua vez, são controladas pelo sistema nervoso, que se encarregam de receber a informação e respondê-la realizando a ação solicitada. Já vimos também. Penso, poxa vida, eu quero esticar o meu braço, faço esse movimento, né? Pensei, os neurônios foram se comunicando, a informação foi passada pelos nervos, que estão todos aqui também, e aí o que eu fiz? Estiquei meu braço. Né? Eu estou com sono, quero fechar meus olhos. Então, aqui é cheio de músculo também. Então, o que eu faço? Penso, o estímulo nervoso manda para os nervos dessa região, e eu fecho os olhos. Né? Bem fácil de entender. As fibras musculares, por sua vez, são controladas, já falamos, pelos nervosos que encarregam de receber a informação e realizar a ação solicitada. Ó, aqui, eles pegaram um pedacinho de um músculo que fica por cima dos ossos, né? São os músculos ósseos, né? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso depois. Aí eles fizeram uma lâmina, né? E colocaram um microscópio eletrônico, aumentaram muitas vezes, e aí para a gente poder entender, né, essa questão das células musculares serem alongadas, olha só, tá vendo? São totalmente alongadas, né, ó. A gente consegue ver até as estrias, que são esses risquinhos, né? Dá a impressão que parece a célula de um vegetal. Não sei se vocês lembram naquela aula que vocês participaram, onde eu coloquei o microscópio, deu para ver algumas células vegetais, né? Parece uma célula vegetal, mas na verdade ele é bem mais alongadinho, tá? A gente está enxergando essa parte roxinha aqui, na verdade, porque é feita uma lâmina, né, no laboratório, coloca-se o corante, aí o corante demarca toda a região, a gente consegue enxergar, tá bom? Mas não é que é essa a cor dos nossos músculos. Tudo bem, tá aí, galera? Sim. Beleza. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Ó, o nosso corpo, ele tem aproximadamente 600 músculos, muitos músculos, né? Que trabalham em conjunto com os nossos ossos, as articulações, tendões, tudo que vocês falaram. Olha só, tá vendo? Acertaram. Para permitir que façamos diversos movimentos. Eles são agrupados da seguinte forma. Músculos da cabeça, né? Então, eu tenho músculos aqui na cabeça, tenho músculos no pescoço, tá? Músculos no tórax e abdômen, tá? E músculos nos membros superiores, que são dos meus braços, né? E músculos dos membros inferiores, que é da cintura para baixo nas minhas pernas, tá? O corpo todo, desculpa, é formado por músculos. Olha só. Acho que eu já mostrei para vocês, não estão os 600 aí, mas alguns importantes, né? Que vocês não precisam decorar também, né? Mas a gente mostra para poder exemplificar que realmente nós temos. Olha, músculo para qualquer corpo, para todo o corpo, né? Então, aqui em cima, ó, nós temos o peitoral, maior ou grande peitoral, né? Aqui, no pescoço, olha que nome, esternocleidomastoide, né? Parece ter nome de gente. Trapézio, que é esse músculo aqui, ó. Quando a pessoa ela faz academia, fica parece um triângulo aqui, né? Alongado. É um músculo que está desenvolvido, né? Nós temos o bíceps, né? Que é esse músculo aqui que deixa o nosso, né? Os meninos aí, ó, sou forte, né? Nós temos flexor superficial dos dedos, os lumbricais que estão aqui na palma da mão, né? O reto do abdômen, que são os músculos aqui em cima. Aí embaixo nós temos o fibular longo, temos os nossos glúteos, que são os músculos do bumbum, né? O reto femoral, que são os músculos, é um músculo que tem lá no nosso fêmur. Enfim, e até mesmo nos nossos órgãos, vocês vão ver, nós temos músculos, né?
Vou mostrar para vocês. Então, quais as funções do sistema muscular? Estabilidade corporal, produção de movimentos, aquecimento do corpo. Olha só que interessante, né? Aquecimento do corpo, manutenção da temperatura corporal. Preenchimento do corpo, ou seja, sustentação do nosso corpo, né? E auxílio nos fluxos sanguíneos, né? O músculo, ele ajuda, né? Até mesmo por conta dele permitir a gente movimentar os nossos membros, né? Ele permite com que o fluxo sanguíneo aconteça de forma sadia, né? Evitando aí possíveis doenças, tá bom? Então, nós temos, quais são os tipos de músculos? Nós temos 3 tipos de músculos, tá? O primeiro, nós chamamos de liso, primeiro não, que eu coloquei aqui, né? É o músculo liso ou não estriado, olha só, alongadinho, como o professor falou, né? As células, né? E aqui é um tecido, mas na verdade tudo isso aqui é uma célula, né? Todas essas aqui são células. E olha onde ele está localizado. Vamos entender um pouquinho sobre a questão dessa musculatura lisa. Os músculos lisos são aqueles que possuem contração involuntária, gente. Involuntária significa que não depende da minha vontade, né? Eu não posso, por exemplo, depois que eu comer um alimento, falar assim pro meu intestino aí, ó, para, congela, né? Fica quieto, não trabalha. Ou quando eu vou dormir, pode parar de, né? Não posso fazer isso, não depende de mim. Então, mesmo dormindo, mesmo relaxando, mesmo sentado aqui, né, a musculatura lisa de todos esses órgãos aí do meu sistema digestivo está se movimentando, né, para que o alimento que eu comi no meu almoço, ele seja encaminhado para o lugar onde ele será, né, vai fazendo o processo de digestão e encaminhado para o lugar onde ele será absorvido, tá? Eles estão localizados nas estruturas ocas do corpo, ou seja, estômago, bexiga, útero, intestino, além da pele e dos vasos sanguíneos. Sua função assegura a movimentação dos órgãos internos, né? Então, a musculatura lisa está nos órgãos internos do nosso corpo, principalmente os nossos órgãos do nosso abdômen. Tá vendo aqui, ó, o fígado, né? Aqui os intestinos, o estômago, né? Enfim. Deu para entender essa questão da musculatura, de ser involuntário? Deu? Involuntário não depende de mim, né? Acontece de forma natural, tá? Bom, outro tipo de músculo é o músculo estriado cardíaco, tá vendo? Ó, alongadinho também, né? E o próprio nome fala, músculo cardíaco, tá? Tá onde? No coração. Então, são músculos de contração involuntária também, gente, né? E estão presentes no coração. Esses músculos asseguram os vigorosos batimentos cardíacos. É importantíssimo esse músculo cardíaco, porque é ele que vai fazer de forma involuntária que o nosso coração contraia e relaxa, contraia, relaxa, contraia, relaxa, e aí o quê? Todo o sangue que vai passando por ele seja bombeado para as células, né, aquilo que nós já aprendemos também, levando todos os nutrientes importantes para as células, e aí passando, recolhendo as toxinas também do nosso corpo. Então, é o coração que faz todo esse processo. E ele é involuntário, porque também não dá para eu falar assim, para coração agora de bombear, porque eu vou dormir, né? Então, é involuntário, acontece independente da minha vontade, né? Ele vai só parar quando eu, infelizmente, for desta para melhor, né? Mas vai demorar muito tempo, se Deus quiser, para todo mundo aí, tá? Então, vamos lá. E aí, nós temos um terceiro e último grupinho de músculos, que nós chamamos de músculos estriados, ou músculo esquelético. Por quê? Olha, o próprio nome já está falando. Porque são músculos, tá vendo, alongadinhos também, né, que estão grudados, né, estão próximos aos ossos, aí as articulações, né, então olha só, são músculos de contração voluntária, já muda, ou seja, os movimentos são controlados pela vontade do ser humano.
eles estão conectados com os ossos e cartilagens, e através das contrações, permitem os movimentos, as posições corporais, além de estabilizarem as articulações do organismo. Então, já muda a questão do voluntarismo, né? O músculo estriado, ou o músculo esquelético, ele depende da minha vontade. Se eu quiser levantar agora daqui, eu vou levantar. Se eu quiser fazer esse movimento, eu vou fazer esse movimento. Se eu quiser esticar meu braço, eu vou esticar. Se eu quiser estralar os meus dedos, eu vou estralar, né? Se eu quiser movimentar a cabeça, depende da minha vontade, tá? Então, vamos recapitular. Vamos lá, os 3 tipos de músculo. Músculo liso ou não estriado, né? Que são os músculos que estão no nosso abdômen, cobrindo todos os órgãos internos, né? Fazendo toda essa parte de movimentação dos órgãos internos, involuntariamente, porque não depende de nós, tá? Da nossa vontade. O estriado cardíaco que reveste o coração, também involuntariamente, não depende de nós a movimentação deles, né? Mas acontece, tá? E ele protege, controla toda a questão aí dos movimentos do coração. E o músculo estriado ou esquelético, que são aqueles que estão grudados nos ossos, nas cartilagens, como eu falei para vocês, e aí sim, esses são voluntários, né? Porque depende da minha vontade. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Como é que tá a aula, galera? Vocês estão muito quietos hoje. Tá bacana, professor. Não tenho Tá dúvida bom. nenhuma, prof. Tá super legal a aula. Beleza, vou tocar então, tá? Eu tirei tudo isso aí que eu falei para vocês desse site, tá? Todamatéria.com.br, que eu gosto muito dele, porque ele traz informações bem interessantes para nós. Agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema ósseo, né? Terminar a nossa aula falando sobre o sistema ósseo. Então, a gente sabe que a locomoção só é possível graças aos ossos, a essa articulação, ossos, músculos e articulações. O sistema esquelético é essencial nesse processo de movimentação e é formado por uma grande quantidade de ossos perfeitamente interligados, que recebe o nome de esqueleto. Além do esqueleto, cartilagens, tendões e ligamentos fazem parte desse sistema, tá? Então, aqui, né, o sistema ósseo ou esquelético não é só formado pelo esqueleto, mas pelas cartilagens, tendões e ligamentos, tá? O esqueleto, com seus 206 ossos, aí eu lembro até hoje, meu Deus do céu, eu como professor de ciência, já falei para vocês, né? Eu fui fazer um campeonato, fui participar de uma ação lá do Dia dos Pais no escoteiro dos meus filhos, e aí aquela brincadeira de torta na cara. E eu tirei justo a pergunta assim, quantos ossos tem o corpo humano? Aí eu falei, 209. Aí eu errei, aí minha filha veio e pá na minha cara, tortada na cara, né? Atua sustentando alguns tecidos, protegendo órgãos, auxiliando no movimento, produzindo células do tipo sanguíneo e armazenando minerais. Olha só a função do esqueleto, então, né? Além de sustentar o nosso corpo, protege os órgãos internos, né? Auxilia no nosso movimento, com certeza, produzindo células do sangue. Nós já vamos ver isso numa imagem que eu vou mostrar para vocês, mas eu já tinha falado também isso. E armazenando minerais, galera. Por que é importante essa função? Né, lá nos nossos ossos, nós armazenamos alguns minerais, principalmente o cálcio. O cálcio é importante para os nossos ossos, né? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo essa capacidade de armazenamento do cálcio, aí tem que entrar com alguns suplementos, né? Lógico que tem que ir ao médico e coisa e tal. E aí, se a pessoa ficar sem cálcio no osso, ela pode desenvolver uma doença chamada osteoporose, que é uma doença que fica alguns buracos nos ossos, e aí qualquer tombinho, qualquer queda, batimento, se ela bate na parede, ela pode fraturar o seu osso, tá bom? Que mais aqui? Os ossos são formados por um tipo de tecido conjuntivo, denominado tecido ósseo, né? Que são células ósseas que se caracteriza por ter uma matriz calcificada que confere rigidez. Esse tecido é formado por 3 tipos de células, que são as que estão aqui, mas a gente não precisa decorar e conhecer isso agora. Trouxe para vocês uma imagem também, que acho que eu já mostrei para vocês, não estão os 216 aí, né?
mas alguns aí importantes, ó, o nosso crânio, nossa mandíbula, a escápula, que é essa parte aqui, né, o externo, que é esse osso que tem aqui no meio, ó, que gruda as costelas, né, o úmero, que é esse osso aqui. Aqui nós temos dois ossos, né, que é o rádio e a una. Nós temos aí que parece uma borboleta, a pelve. Baixo, terminando a coluna vertebral, nós temos o cóccix, né, que é um ossinho aqui bem baixo, né, onde que termina mesmo a nossa coluna vertebral, né. Nós temos o carpo, que é esse osso aqui da nossa... Aqui nós temos alguns, vamos falar diversos, né, mas mais de um osso aqui, né, e principalmente nos dedos. Se vocês colocarem, né, se auto-tocarem aí, vocês vão perceber que existem vários ossinhos aqui, né. Aí nós temos a parte inferior, nós temos o fêmur, né, a patela, tá vendo, ó, que essa parte aí redondinha, a tíbia e a fíbula, né, que são dois ossos também aqui antes dos pés, né, e aí lá nos pés a mesma coisa que a mão, tem o tarso, né, que não é o carpo, mas é o tarso, depois os outros ossinhos tem os nomes deles também, mas não precisa a gente conhecê-los agora, tá bom? Eu só queria chamar a atenção de vocês, que olha aqui, ó, entre essas articulações aqui, ó, tá, e entre a patela, é muito importante, porque se não tivéssemos essa estrutura aqui, ou se essa estrutura, ela pode se desgastar, né, a gente vai sentir uma dor muito grande. Eu não me lembro como chama a doença, não é doença, né, o que a pessoa tem, quando isso se desgasta, né, mas imagina um osso tocando no outro, né, se chocando, né, fazendo esse movimento aqui, ó, raspando um no outro. Deve ser uma dor, quem tem, né, deve ser uma dor muito grande, tá? Então, eu queria fazer esse comentário para vocês, né, vocês entendam um pouquinho mais sobre a importância, até mesmo das articulações. Olha só, a estrutura de um osso longo, né, não sei que osso que é esse, porque é um desenho, né, na verdade, mas é só para a gente entender que antes, né, mesmo da estrutura rígida do nosso osso, nós temos uma estrutura que nós chamamos de cartilagem, tá vendo que está um pouquinho mais claro aqui em cima e aqui embaixo? O que é essa cartilagem? Ela reveste essa parte mais dura mesmo do osso, tá, que é o osso compacto, né, que é essa parte que está mostrando aqui. A cartilagem não é osso, mas ela é uma estrutura mais rígida. Peguem a orelha de vocês, vocês vão sentir, é isso daqui, ó, isso é cartilagem, tá? Tá vendo, ó, se você for pegando, você vai sentindo que é um pouquinho mais duro. Isso aqui recobre os ossos, todos os nossos ossos, tá bom? Nós vamos ter o osso esponjoso, que é essa parte furadinha, mas não é o osso que tem osteoporose, porque o osso que tem osteoporose, depois vocês pesquisam aí no Google, né? Os buracos são enormes, né? De falta de cálcio. Como eu falei para vocês, tem uma estrutura aqui chamada medula, é aqui que produz o nosso sangue, galera. Olha só que interessante. Tá vendo? Tá cheio de veinhas, de vasos, né, sanguíneos aqui, e aqui nós temos a medula, que é onde acontece a produção do nosso sangue, a todo momento, né, as células sanguíneas, elas são produzidas por aqui, e saem, né, daqui através, lógico, lembra dos nós Jones, dos carrinhos, né, através desses vasos sanguíneos que estão aqui, tá bom? Tirei do mundoeducação.ol. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou levá-los até a sala, então, virtual, lá no Google Sala de Aula, vocês podem abrir e já conversando comigo enquanto isso, tá bom? Deixa eu abrir aqui a nossa sala de aula. A nossa sala. Então, nós estamos no terceiro bimestre. Quem fez a atividade, quem não fez a 1 e a 2, dá para fazer ainda, porque a atividade dessa semana é a atividade 3, tá? Então, ó, no caderno do aluno, que é o caderninho de vocês,
que é esse daqui, que eu já deixei abertinho, tá? Vocês vão fazer a atividade número... Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui. Olha aqui, vocês vão fazer o exercício 1 da página 13, que é esse exercício aqui, ó, tá vendo? O exercício 1 da página 13 e 14, porque ele continua na página 14, tá? Vocês vão fazer o exercício 2 da página 14, que é uma cruzadinha, tá bom? Depois, na página 15, o exercício 3, que é até aqui, tá bom? Depois, na semana que vem, amanhã, aliás, não, aliás, eu vou fazer na semana que vem mesmo, que amanhã nós vamos ter outra aula, né? Nós faremos a correção, eu faço com vocês a correção desses exercícios, tá bom? Então, atividades dessa semana, no caderno do aluno, tá? Exercício 1, exercício 2, exercício 3 da página 13, 14 e 15, tá bom? Faz os exercícios no próprio caderno do aluno, na própria apostila, ou se você preferir, você pode fazer no seu caderno, coloca seu nome, a data e faça. O importante é que você mande uma foto para mim depois por aqui pelo Google Sala de Aula. Se você não conseguir, manda no privado lá no WhatsApp do professor. Tá bom? Essa foi nossa aula, galera. Tudo bem? Sim. Então, Sim. tá bom. Gostaram? Muito. Muito. Então tá, eu agradeço vocês, a participação de vocês. Façam as atividades, tá? Se tiverem dúvida, perguntem a qualquer momento. Se eu não conseguir ver na hora... Professor, Oi, pode falar. a atividade que você passou é da apostila da parte 3? Da parte 3, da apostila 3, tá bom? No terceiro bimestre. Tá? Todo mundo aqui tem apostila 3? Eu tenho. Então, tá bom. Eu não, Eu tenho também. que buscar. Você tem que buscar. Então, eu vou fazer assim. Quem que tem que buscar? Tá falando que eu não estou enxergando. Eu? Samantha? Não, Sara. Ah, Sara, desculpa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a apostila lá na sala de aula, tá bom? Tá. E aí, se você conseguir, se você dominar, fazer o exercício lá, né, editar por lá, fica tranquila, tá? Aí você não precisa ir buscar. Ou se você quiser buscar, também não tem problema, tá bom? Mas eu vou colocar a apostila lá para vocês, tá? Tá bom. Galera, quem já for terminando, quem já tá tudo ok, e assinou a lista lá no chat, colocou o seu nome no chat, tá dispensado, pode sair. Agradeço a participação, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá bom? Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, amigos. Tchau, fiquem com Deus.